Bom dia, pessoal. Estamos às vésperas do ano novo, terminando o ano de 2023 com muitos acontecimentos e nos preparando para o ano que vai virar, que será nada mais, nada menos que a sequência de tudo o que está acontecendo nos tempos atuais. Eu demorei alguns dias para voltar a publicar no YouTube, mas estava ocupando outros canais e com muitas tarefas. O que eu venho aqui falar para nós, eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém e nem dizer, contudo, que eu tenho a verdade, que eu estou falando como se eu tivesse a razão na mão e muito, muito menos na intenção de machucar ou ferir a quem quer que seja do movimento espírita e do movimento espiritualista. Mas eu venho sim trazer para mim, para você e para nós um assunto muito sério, muito grave e perigoso, que envolve a nossa doutrina espírita. O que eu vou colocar aqui, eu estou colocando baseado em fundamentos, os quais eu não vou revelar as fontes, nem tampouco vou citar nome de ninguém, mas cada qual que se observe, que analise o que está fazendo após o desencarne de Chico Xavier. Venho aqui ressaltar também que eu faço parte de um grupo dos amigos de Chico, o qual esse meu recado não é para esse grupo que conversamos em particular e que relatam assuntos históricos muito interessantes, elucidativos, esclarecedores e que vale a pena estar nesse grupo tão sério, tão organizado e tão respeitoso. Mas o que me traz aqui a falar conosco é que, vamos lá, eu me sinto um espírita, médium, desde muito jovem, com muitas dificuldades, como todo mundo tem. Não me sinto um médium a despontar com a minha capacidade mediúnica, mesmo porque ela é quase zero. O pouco que eu tenho é multiplicado pelo meu esforço em servir ao próximo. Há uma frase que diz que a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas, graças a Deus. Reflitam bem nessa frase. O espiritismo é uma doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Chico Xavier, quando desencarnou, em 30 de junho de 2002, ele cumpriu a sua missão. Desde muito criança, ele deu testemunho integralmente da sua fidelidade a Jesus, a Emmanuel, a Nossa Senhora e aos espíritos que dele se aproximaram, para nos deixar cerca de 500 livros, mas, sobretudo, pela sua obra inatingível pela maldade humana, na envergadura moral que este homem nos representa e nos representou enquanto esteve encarnado. Chico Xavier tem muitos amigos e muitos aproveitadores. Existe uma frase que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto, é isso? Ou quem conta um ponto aumenta um conto? Bom, eu não duvido que muitas pessoas tiveram sim uma proximidade muito grande com o médium Chico Xavier, da qual eu deixo bem claro que eu não tive essa intimidade com Chico Xavier. Sempre ressaltei que eu estive com Chico várias vezes, frequentei o grupo da prece muitos anos, lá eu falava com Chico alguns minutos,
estive com ele na casa dele por algumas vezes, nunca o molestei, nunca tive uma intimidade com Chico que ele pudesse me revelar os fatos que supostamente ele teria revelado a muitos de seus amigos mais íntimos. Evidentemente que eu tenho histórias com Chico maravilhosas acerca da minha vida pessoal, do meu tratamento de saúde, do recado de Dr. Bezerra de Menezes para mim, recado este que foi entregue pelo médium Carlos Bacelli, o qual eu observo no Bacelli uma descrição muito grande nos seus comentários acerca das falas de Chico Xavier. Um médium respeitado, trabalhou 25 anos com Chico, dirige o Lar Pedro e Paulo há quase 40 anos e faz um trabalho magnífico junto com o Dr. Inácio Ferreira, o qual eu devo, além do meu respeito, a confiança e, sobretudo, o seu comportamento muito reservado acerca de assuntos polêmicos. Nas últimas semanas, chegaram para mim informações muito desagradáveis. Eu vou citar por alto, porque eu não vou entrar em detalhes para não dar ênfase a quem falou e a quem divulgou e a quem está dando crédito a muita coisa. Vamos lá. Chico foi Kardec? Chico foi João Batista? Chico foi João Evangelista? Chico foi Platão? Chico foi Padre José de Anchieta? Chico foi este ou aquele personagem da história da humanidade? Bom, essa é uma questão discutida por muitos de nós e que eu vou esclarecer por que eu estou fazendo essas colocações. Recentemente, foi publicado novamente uma matéria de um espírita que já deve estar desencarnado, dizendo que Chico havia confidenciado a ele, lá em Pedro Leopoldo, há muito tempo atrás, que o Chico não era Kardec. E este homem publicou, e agora está sendo republicada esta matéria, deste homem que gozou de uma certa assim, amizade com Chico, mas conversando com Eurípides me esclareceu alguns pontos muito sérios a respeito dessa referida pessoa, a qual eu me reservo o direito, até mesmo o dever, de me calar diante da colocação. Chico teria dito a este homem que foi determinada pessoa, à época de Kardec, uma médium, e que essa médium reencarnou na figura de Chico Xavier. E fez outras colocações bastante desconfortantes para a doutrina espírita. Por outro lado, chegou uma notícia para mim recentemente, questão de 10 dias, de que determinado médium muito conhecido do movimento espírita, trabalhador da doutrina, estaria divulgando, inclusive, que Emmanuel estaria reencarnado, não na condição que foi contado para nós por Eurípides, pelo Bacelli, pela Sônia Barçante, não pelas pessoas mais sérias. E que este homem reencarnado, Emmanuel, que no nosso conhecimento, o Chico disse-nos que seria um educador, que teria nascido no interior do estado de São Paulo, e que ele veio, e quando ele falasse, o Brasil e o mundo voltariam os seus olhos, as suas atenções para este homem, que, segundo Chico, foi Padre Manuel da Nóbrega e foi também o senador Públio Lentulus. Pois é, essa é a notícia que nós tínhamos, e que nós temos, e que nós acreditamos. Determinada pessoa, fantasiada na fascinação, não sei, está até colocando a possibilidade do Emmanuel estar até namorando com uma determinada pessoa do movimento espírita, na intimidade do lar, e isso é muito grave.
Não que Emmanuel não possa namorar ninguém, não possa fazer suas escolhas sexuais, eu não estou me referindo a isso. Depois do desencarne de Chico, surgiram muitos médiuns, tanto na doutrina como médiuns não espíritas e espiritualistas. Eu observo que muitas pessoas estão ficando fascinadas por algumas histórias, por alguns médiuns que revelam assuntos bombásticos, assuntos sem base doutrinária. E isto é muito sério. Poucos espíritas do tempo moderno têm ficado atento às obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel e de Humberto de Campos, para não citar outros espíritos. O Bacelli toma muito cuidado e tudo que ele fala, ele referenda para que as pessoas busquem a fonte. Kardec, Chico. Chico, Kardec e Jesus. Chico, certa vez, disse que Emmanuel falou para ele que se um dia Emmanuel, fugisse um centímetro, um pedacinho da história de Jesus, da doutrina espírita e da codificação kardeciana, que Chico deveria abandonar Emmanuel e seguir Kardec, e seguir Jesus. Observem a seriedade com que Emmanuel colocou essas palavras para o Chico Xavier. A época de Kardec, a gente sabe que na França a doutrina espírita foi maculada de maneira muito triste, envolvendo inclusive a esposa de Kardec numa situação que chegou aos tribunais. Os franceses, por razões diversas, não levaram mais a sério o espiritismo. Foi transplantado para o Brasil a bandeira da terceira revelação e Chico veio complementar, ele veio fazer cumprir as falas de Allan Kardec. Eu não vou discutir se Chico foi Kardec ou não, se foi o apóstolo X ou Y, se foi mulher ou se foi homem. O que me preocupa não é isso. O Chico dizia que cada vida que ele teve se encerrou em cada túmulo. Eu imagino como devia ser difícil para o Chico conversar com as pessoas, tomando cuidado com aquilo que ele fosse falar, porque depois virava notícia. E muitas vezes Chico teve que desmentir certas notícias que hoje chamamos de fake news. Agora Chico não está mais aqui entre nós. Eu tenho em minhas mãos algumas cartas, alguns depoimentos, algumas cartas escritas pelo próprio Chico, alguns desabafos como ser humano, algumas tristezas pelo movimento espírita, pelos espíritas que o deixaram, que o decepcionaram. Tenho sim, mas eu não me sinto no direito de divulgá-las, já que me foram entregues numa confiança e num respeito para com a minha maturidade. No entanto, eu observo que muitas pessoas, espero que eu não faça parte desse grupo, né? Não sei se movidas pela fascinação, se movidas por interesse, se obsediadas pelo próprio ego, não conseguem se projetar que não seja contando coisas que o Chico havia lhes contado. Algumas coisas são inocentes, são elucidativas, são muito importantes, mas há uma linha divisória que separa o que o Chico falou com esta ou aquela pessoa
do que o Chico realmente colocou como algo muito sério, muito preocupante e muito relevante. Eu não sei por que razão, talvez eu até imagine, surgiram tantas pessoas, como disse o Bacelli outro dia num canal, do elitismo do espiritismo, dos congressos feitos para uma classe mais alta, envolvendo muitos gastos financeiros, aonde as pessoas mais simples não teriam acesso. Pessoas, inclusive, de renome, que falam muito bem, que intelectualmente falando, eu não teria como debater com elas, porque o conhecimento delas é muito grande. E essas pessoas ganham muito dinheiro fazendo suas palestras, divulgando a doutrina espírita. Tudo isso é muito contrário ao que o Chico nos ensinou. E é preciso que tomemos cuidado. Eu gostaria que eu estivesse redondamente errado. Eu gostaria que o meu senso crítico não tivesse eclipsado pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, pelo meu orgulho. Ao contrário, eu sempre disse que em espiritismo eu me sinto apenas um médium fazendo arroz e feijão, que eu não quero inventar estrogonofe, pratos difíceis de serem feitos. Ou seja, o evangelho, o passe, a água fluida, a orientação fraterna, os trabalhos social e assistencial. Não me meto a besta de fazer palestras eloquentes em grupos enormes de pessoas, porque já tem muita gente fazendo isso muito melhor do que eu poderia fazer. Com argumentos, dados históricos, anotações precisas, com o dom da palavra. E não estou eu aqui a julgá-las em hipótese alguma. A minha preocupação, e aí eu endosso claramente a minha conversa com Eurípides dias atrás, é do que estão fazendo com a doutrina espírita e o que estão fazendo com o Chico Xavier. Meu Deus, se nós não tomarmos cuidado, o espiritismo vai sofrer, se é que já não sofreu, um abalo em sua estrutura de organização filosófica, moral, espiritual, científica, muito grande. Eu tenho muito carinho, muito respeito por Chico Xavier. Claro que eu não posso falar coisas que eu não vivi. Agora, quando eu peguei informações de vários membros espíritas, mais de 3, 4, 5, 10, e esses 3, 4, 5, 10 me afirmaram o mesmo assunto, eu sim acabei publicando no meu canal. Vez ou outra eu peguei uma única informação e, infelizmente, acabei publicando como verdade, o que não posso dizer que seja inverdade. Mas, via de regra, os meus relatos são baseados ou em entrevistas do Chico, ou em conversas com Eurípides, ou em conversas com alguns amigos em geral, que as informações se fecham na coxa de retalhos. Por isso, prezados amigos, nós estamos chegando ao final de um ano. Eu tenho visto nos canais de YouTube médiuns, youtubers, publicando profecias de Chico Xavier. Claro que o Chico tinha uma visão adiantada. Chico Xavier tinha a presciência. Claro que algumas coisas o Chico comentou entre amigos, mas nem tudo o que está sendo publicado é atestado como legítimo. Porque daqui a pouco
Chico vira mais uma babavanga, mais um Nostradamus, e isso não é legal para o espiritismo. Quanto às vidas de Chico, eu queria dizer uma coisa muito importante para nós. Sabe como é que eu vejo o Chico? Eu vejo ele como um sinalizador, como um marco importante da religião espírita. E a vida de Chico Xavier, o seu exemplo, as suas atitudes, o seu sentimento, os seus perdões que ele deu a muitos de nós, a sua paciência, o seu trabalho de caridade, o seu trabalho incessante no bem, fala por si. Eu vejo o Chico como realmente um emissário de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem com mandato mediúnico. Eu vejo o Chico não quem ele foi, mas quem ele é. Quem ele foi nessa vida atual. Na minha opinião, na minha pobre opinião, ele superou os Joãos Batista e Evangelista, ele superou Platão, ele superou Francisco de Assis, num bom sentido, ele superou Padre José de Anchieta, ele superou todas as pessoas que foram citadas na história da humanidade, das quais Chico teria sido tais personagens. Eu acho que, sendo ou não, ele somou nessa vida tudo que ele podia trazer para nós de esclarecimento e de luz, de ensinamento nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. O respeito que Chico tinha e tem por nosso Senhor e por Nossa Senhora é de uma amplitude, é de uma capacidade emocional tão grande que transcende a minha compreensão. Os fenômenos físicos que Chico realizou. Agora, nós temos que levar em conta o homem, o ser humano, o menino, o amigo, Chico Xavier, sem desejar santificá-lo, porque a impressão que dá é que o santo não peca, o santo não erra, o santo não pode fazer nada que uma pessoa comum faz. É muito difícil a posição de santo, porque tem que agradar a gregos e troianos. Não pode falhar absolutamente em nada. E tem que esquecer que é humano e se tornar sobre-humano. Justamente Chico fez o contrário. Ele nunca escondeu as suas fragilidades, as suas imperfeições, que ele assim as dizia que tinha, e ele chorava quando tinha que chorar, ficava chateado quando tinha que ficar, mas tinha um equilíbrio para não macular a doutrina espírita. Eu gostaria que os meus amigos não ficassem magoados comigo, não é essa a minha intenção, mas para que nós tomássemos mais cuidado nas revelações. O Chico me disse assim, assim, assado, o Chico falou isso, aquilo outro, o Chico não sei o quê. Eu não sei se é notoriedade que as pessoas querem, eu não sei se de fato o Chico falou tudo isso, ou se estão colocando algo a mais, segundo a interpretação de cada espírita que gozou de uma intimidade um pouco maior com Chico Xavier. É desagradável falar o que eu estou falando. Eu sei que muita gente vai falar, quem é esse cara que mal conhece as leituras, pode falar sobre os médiuns intelectuais? Eu não posso falar sobre os médiuns intelectuais. Eu posso falar sobre a obra que cada um realiza
no silêncio, na humildade, na discrição e no trabalho. E fora da caridade não há salvação. Que adianta você falar bonito, você ter palavras que contaminam, que atrai público, mas numa vaidade extrema de se vangloriar do seu conhecimento. Não cai no descrédito a tarefa ou o trabalho de alguns desses médiuns, sobretudo os grandes oradores. Mas é preciso que a gente use o bom senso. É preciso que a gente tenha discernimento. Eu defendo, sim, algumas pessoas. Defendo, mas sem colocá-las no pedestal. O Bacelli é uma das pessoas que, com o doutor Inácio, com o sanatório, com o irmão José, com o Dilon Fernandes, nos trouxe muitos ensinamentos. Eu conheço o Bacelli, estou há 38 anos em Uberaba. Conheço o Bacelli há quase 40 anos, quando eu vim visitar Uberaba em 84. Sempre o vi estudando, trabalhando, cuidando das suas tarefas, enfrentando uma comunidade espírita nem sempre agradável. E o Chico mesmo chegou a dizer: Bacelli, para ser meu amigo, tem que aguentar chicotadas de cada dia. Cada dia é uma pancada. Ser amigos de Chico Xavier não é tarefa simples, não é tarefa fácil. E o Bacelli tinha toda a razão. Claro que existem muitos outros médiuns que merecem o nosso respeito. Mas é preciso que a gente tome cautela, que a gente fique atento, para que não façamos nos próximos anos as profecias de Chico Xavier, as vidas passadas, e sim a vida presente que este homem teve e o que ele nos convidou: ao amor, à caridade, ao perdão. E eu termino dizendo uma frase importante que Chico disse: se eu tivesse algum poder, eu pediria para colocar em cada rua, em cada esquina, em cada cidade: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos ama. Bom dia a todos, aos meus amigos do grupo do Chico, todo o meu respeito, não estou criticando ninguém nesse sentido, são outras informações sérias que estão chegando para mim, bastante preocupantes, e que isso vai tomando volume desnecessariamente. Quem Chico foi é passado, quem Chico é presente. O que o Chico nos deixou são livros para estudar por todo esse século que nós estamos vivendo agora. Deus abençoe a Eurípides, Deus abençoe aos amigos espíritas sérios que não querem colocar palavras na boca de Chico Xavier, que querem apenas trabalhar pelo bem sem aparecer, sem se tornar figura pública internacional. Isso realmente não é necessário. O trabalho no bem, ele enche o nosso coração de alegria e de paz. O serviço no amor cobre a multidão dos nossos pecados. Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e Chico Xavier, de onde estiver, nos proteja e proteja a nossa bendita doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Bom dia a todos. Um abraço, fiquem em paz. Obrigado.